Boa noite, pessoal. Começando a última noite de live, a última live da semana antes do nosso encontro Vida com Propósito amanhã, que vai acontecer às 20 horas no YouTube. Aproveitando já para reforçar o compromisso de vocês, para ninguém marcar nada amanhã na agenda. E o tema da live de hoje será sobre falta de motivação. Falta de motivação e o título da live é Onde está a sua vontade? Onde está a sua vontade? Enquanto o pessoal vai chegando. Ontem a propósito, no final da live, eu vi que depois, na verdade, meu marido me avisou que tinham perguntas. Eu não vi. Quando eu estava me despedindo, as perguntas subiram e eu não consegui ver. Finalizei a live e não aconteceu de eu conseguir responder. Mas é isso, pessoal. Vamos lá iniciar a live de hoje sobre falta de motivação. Essa seleção do tema, falta de motivação, é uma constante nas relações interpessoais. Então, eu percebo muito que as pessoas elas falam que eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo outro, porque, não sei, me bate um desânimo, me bate eu não consigo resistir ao primeiro pedaço de torta, eu quebro a minha dieta, eu não consigo acordar cedo, eu aperto a soneca do despertador, eu não consigo manter um mês de atividade física, eu só vou a primeira semana e dali eu paro. Então, essa reclamação, essa queixa sobre a falta de vontade, uma vontade fraca, é muito recorrente atualmente. Na verdade, isso o ser humano tem essas tendências e é muito natural que se manifeste no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Só que eu tenho a impressão que parece que isso tem aumentado, isso tem sido mais frequente ultimamente, dos últimos anos para cá. E a gente tem muitas facilidades no nosso dia, então eu acredito que essa relação entre essas facilidades que a gente foi ganhando no nosso dia, da gente poder esquentar uma comida no micro-ondas em vez de cortar uma lenha para ligar o fogão a lenha, da gente conseguir refrigerar a comida para manter por mais tempo, facilidades que a vida contemporânea foi conseguindo, isso com certeza influenciou nessa falta de... é uma falta de motivação. Em última instância, é uma falta de motivação. Mas o tema da live é onde está a sua vontade? E aí eu pergunto, quando essas pessoas falam sobre isso, mas e você não fez por quê? A pessoa fica começando a dar um monte de justificativas como essas que eu falei agora para vocês, na tentativa de falar assim, olha, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo outro. E muitas vezes, esse não realizar, que é justamente o que é a vontade, essa motivação é o que coloca a gente em movimento. Motivação, que vem do latim, é a causa do movimento. Então, tudo aquilo que coloca a gente para algum lugar é aquilo que nos motiva, nos move. E essa falta de motivação, ela reflete essa falta de vontade, essa vontade mais fraca. E muitas pessoas, quando começam a se referir sobre esse tema, usam inclusive até os dois termos, falando sobre falta de motivação e falta de vontade. Elas não falam isso, mas é como se elas falassem o seguinte: eu não vou começar a atividade física essa semana, porque, não sei, eu tô tão cansado. Ela começa a narrar para ela a história de vida dela, o contexto ali, que ela tá muito cansada, que ela não consegue fazer isso, que não é o melhor momento para ela começar aquela atividade. E, no fundo, muitas vezes o que acontece é que a pessoa ela já fez um cálculo interno. Então, por exemplo, ela consegue fazer ali o custo-benefício da situação. Às vezes não compensa na cabeça dela o trabalho, o esforço que ela vai ter indo frequentemente para a academia, todos os dias ali, fazendo atividade, se esforçando, se gastando, se desgastando fisicamente, para conseguir um corpo legal, um corpo maneiro, bacana, uma saúde talvez em dia. Então é como se ela fizesse esse custo-benefício na cabeça, e o trabalho árduo que ela vai ter que desempenhar é muito maior do que o benefício que talvez ela fosse conseguir, ou
o benefício é até muito bom que ela vai conseguir. Só que o trabalho que ela vai ter que despender é muito alto. E como ela vai ter que começar a fazer aos pouquinhos e de maneira constante e habitual, ela já se lança para o fim da jornada. Olhando, não, eu vou conseguir algo de repente até muito grande, muito bom, mas eu vou começar a passos de formiga. E aí bate aquele imediatismo, esse juízo desproporcional da situação, que de fato a gente não deve analisar as coisas assim, a gente tem que analisar cada coisa em seu momento. Então é um processo e por isso é gradual, mas não é isso que acontece. E aí a motivação diante desse grande projeto, com esses pequenos passos, ela claro que fica desencorajada. Claro que você vai se sentir vencido no primeiro passo. É muito óbvio isso. E é um erro que é recorrente que as pessoas não percebem que cometem. Outra coisa que também é muito comum é uma espécie de romantização desse propósito. Eu quero realizar tal coisa. E aí a pessoa ela simplesmente não tem noção, não tem nenhuma conexão com a realidade. Como assim, Camila? Às vezes ela busca realizar determinados projetos, se empenhar em certas atividades que são totalmente desconexas da realidade do contexto que ela vive. E aí, em vez de conseguir, de eleger uma direção, um sentido, um propósito que é essencial para a vida do ser humano, para uma vida saudável do ser humano, ela acaba de formular ali um problema para a vida dela. Porque ela vai começar a perseguir uma utopia. Aquilo que ela elegeu é impossível de ser realizado. Por exemplo, aquela pessoa que já ultrapassou... Eu gosto muito desse exemplo porque ele é muito didático, dá para a pessoa entender bem. Mas aquela pessoa que já passou de 30 anos para cima. E ela colocou na cabeça que quer ser atleta olímpica. É muito difícil que essa pessoa consiga fazer isso, partindo do zero. Ela tem uma vida sedentária e a partir dali ela vai ter que construir esse projeto. É muito difícil que ela consiga isso. Porque é óbvio que essa meta eleita, ela é uma coisa completamente descolada da realidade. Então essa pessoa não tem conexão nenhuma com o real. E aí eu costumo falar que o problema dela já não é nem mais ela ter falta de vontade. Ou seja, a vontade dela vai olhar para essa empreitada e vai dizer assim, o intelecto vai olhar para essa empreitada e vai dizer assim, que é isso? Isso aqui é meu? Isso aqui dá certo? Funciona? A vontade, como é que a vontade dela vai mover essa pessoa em direção a isso? Então eu falo que o problema aí, a vontade mais enfraquecida, porque ela vai se cansar no caminho, por causa de outras questões, é o mínimo dos problemas. O grande ponto nesse contexto aí é a falta de um olhar fidedigno ao real. Isso é o que é muito mais urgente e que deve ser olhado com muito mais atenção. E a gente pensa que não, é porque eu dei um exemplo aqui exagerado, mas isso acontece diariamente, as pessoas não se dão conta. Mas o vilão mesmo dessa história de quando a gente fala sobre ausência de vontade não, vontade fraca. O que acontece, gente, com a vontade é o seguinte: eu estou aqui e eu estou com sede. O meu intelecto fala assim pra mim, Camila, você tá com sede. E o que mata a sua sede é água. Então, meu intelecto fala pra minha vontade, Camila tá com sede. O que mata a sede dela é água. Aí eu vejo um copo de água aqui na minha mesa. A minha vontade me move pra eu pegar essa água e dar um gole. É assim que funciona. Pra mim, não é difícil pegar essa água e dar esse gole. Por quê? Porque a minha cabeça entendeu que o que mata a minha sede é a água e a minha vontade concordou com o meu intelecto. Ela enxergou o maior bem ali e falou, é a água mesmo que mata. E vai lá e eu vou lá e bebo água. Você percebe que é quase automático. Eu penso na sede, minha vontade vai lá e pega a água. É quase automático, assim. É um fluxo, é um movimento contínuo quase. O problema de quem tem a vontade mais enfraquecida ou que não consegue realizar coisas, que não consegue alcançar propósitos, é porque não existe essa fluidez entre o que a pessoa pensa e o que a pessoa faz. Existe uma ruptura perigosíssima aí. A pessoa
pensa, articula, imagina, só que ela não executa. Existe como que uma ruptura nessa ligação ideia e ação. Aquilo que deveria ser um ato, logo em sequência ao que o meu intelecto fala para mim, começa a ser uma coisa que eu tenho que forçar muito para fazer. Quando eu faço. Porque, regra geral, a gente bota para debaixo do tapete, manobra, contorna com outra situação, procrastina, como a nossa live do início da semana. E a nossa vontade vai ficando mais enfraquecida, a gente vai se sentindo cada vez mais derrotado e sem força, sem a virtude da fortaleza, inclusive, para reverter esse jogo. Então, é preciso a gente restabelecer essa conexão entre o que você fala e o que você faz, a ação e o pensamento e a ação. Só que, o que acontece? Estou só piorando a situação daquele que fala que tem vontade fraca. Geralmente, essa pessoa, ela é guiada, não pelo que eu falei aqui agora, pelo intelecto, ela é guiada pelas emoções. Então, ela vai conduzir a vida dela em busca de tudo que é prazeroso, de tudo que é mais fácil, mais confortável, mais acessível, mais prático, menos árduo. Ela vai atrás de tudo isso. Porque quem está ditando as regras da norma da vida dela é o aspecto emocional, passional. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que sabe que não deve reatar um relacionamento porque o namorado, ou sei lá, o noivo não tinha intenção de ter filhos, mas ela quer ter filhos, ela não se importa. Porque ela se entrega àquele devaneio emocional e ela vai lá e reata. Ou é aquela pessoa que fala que não, eu não posso beber porque eu tô, sei lá, tenho um exame marcado para amanhã do dia seguinte, eu não posso ingerir álcool. Mas a pessoa tá lá com os amigos, aquela empolgação, aquela coisa, vai lá e bebe. Ou aquela pessoa que ela fica completamente desestabilizada diante de uma fala em público. E em vez de ela enfrentar aquela situação, ela vai lá, cede e cancela a apresentação. Dominada pelo medo. Então, uma pessoa que ela é orientada sempre pelo campo emocional, a vontade dela vai ficar sempre subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Ora ela consegue, ora ela não consegue, ora ela consegue, ora ela não consegue executar. E quando ela consegue, ela conseguiu executar porque era uma coisa boa, prazerosa, estava ali na zona de conforto dela. Quando ela não consegue, é aquilo que é mais árduo, mais difícil, que ela precisaria estar estabelecendo aquilo rotineiramente, uma ação violenta mesmo, contra aquela vontade indo em direção à emoção. Para a gente restabelecer essa ligação entre o que eu falo e o que eu faço, para a vontade poder agir, para existir essa conexão entre a inteligência e a vontade, eu preciso submeter essa vontade à minha razão. E isso é muito difícil nos dias atuais. Só consegue isso uma pessoa consciente de que essas coisas que eu estou falando aqui agora existem. Se ela não conhece nesses termos que eu estou falando, mas ela conhece na experiência prática, então ela sabe como funciona, ela já se acostumou, ela já pegou a ideia de que ela precisa se colocar em certos desconfortos, inclusive físicos, para que ela comece a orientar a vontade dela e controlar a vontade dela para colocar sob o domínio da razão, do intelecto, e não sob o domínio das paixões. Aí ela consegue começar a fazer alguma coisa e mudar os rumos que a vida dela tem tomado nesse aspecto. E aí a vontade vai ficando cada vez mais forte. Você começa a ganhar um domínio nesse campo. E os seus propósitos, as suas direções, elas começam a ganhar espaço para serem executados. E geralmente, quem consegue fazer esse movimento é assim.
Eu já vejo isso e é muito interessante porque quando você se coloca a observar o ser humano, você consegue perceber que só muda o endereço. Isso parece muito... é clichê, na verdade. Mas todo clichê tem um centro, um núcleo duro que é verdadeiro, por isso ele é clichê, porque ele, né, se preservou ali pelo tempo, foi aprovado pelo crivo do tempo. Mas a pessoa madura, quanto mais madura a pessoa é, menos conjecturas, menos medições, menos suposições sobre como fazer, sobre se eu vou fazer, se não vou, menos hipóteses, menos meandros, curvas essa pessoa tem na cabeça quando ela precisa realizar alguma coisa. Desculpe. A distância entre uma pessoa madura pensar alguma coisa e realizar é uma linha reta. É uma linha reta. Ela não dá espaço para a vontade dela fraquejar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, São José Maria Escrivá falava eu esqueci agora o termo específico, mas é eu fiz um post sobre isso, mas eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas ele falava sobre uma espécie de milagre, um minuto heróico. Minuto heróico. Então, São José Maria Escrivá falava o seguinte: não dê ousadia, claro que ele não falava nesses termos, mas a ideia era exatamente essa. Não dê ousadia para que você seja vencido logo no início do dia. De modo que quando o seu despertador tocar, você vai levantar da cama no primeiro minuto, no primeiro salto. É o que ele chama de minuto heróico. Você nem pensa, você só levanta, porque você precisa fazer o que deve ser feito e estar totalmente entregue naquilo que deve ser feito. Esse é o preceito do homem maduro. Então, como ele sabe que o que ele precisa realizar é exatamente o que ele precisa realizar, ele não cede espaço para o fraquejar da vontade. Ele vai lá e executa. É o minuto heróico, ele vai lá e levanta. É o banho gelado, ele vai lá e toma. É o trabalho no domingo à noite, ele vai lá e cumpre. É a dieta que ele precisa começar, ele começa no sábado à noite. É uma pessoa cheia de decisões. Sem ser aquela pessoa, eu gostaria de fazer uma viagem, eu gostaria de ser promovido no meu trabalho, ou eu gostaria de ganhar mais. É sempre aquela pessoa condicional. Eu gostaria, eu iria, eu desejaria, eu realizaria. Aquela pessoa que ela consegue ter um domínio maior e um controle maior da vontade, é aquela pessoa que faz, que viaja, que trabalha, que cumpre, que... É aquela pessoa que está ali sempre marcando um passo no presente. E a gente não tem ideia disso, porque a gente vai abrindo um monte de concessões diárias e pequenas em relação a coisas, a detalhes do dia a dia. Só que a gente não percebe que de pouco em pouco a gente vai enfraquecendo a nossa vontade. E quando eu falo enfraquecendo a nossa vontade, é claro que eu estou falando assim, a gente vai se enfraquecendo enquanto ser humano, porque a gente a vontade está ali presente na nossa alma. Mas só para que fique bem claro, a gente vai enfraquecendo a nossa vontade. Até o ponto que as coisas mais básicas e necessárias que precisam ser cumpridas na sua vida, você começa a não conseguir fazer. E começa a encontrar justificativas nos seus pensamentos, nas coisas que você encontra e conhece pela vida, para dizer que aquilo ali é aceitável. E não é. E a gente pode fazer várias coisas para domesticar essa vontade. Como eu falei sobre, por exemplo, essa subjugação do corpo a certos desconfortos. Gente, eu estou falando aqui subjugação do corpo a desconfortos. É óbvio que são exemplos como eu falei. Eu não estou falando aqui sobre nada que seja excessivo. Então, por exemplo, se abster do doce, tomar banho gelado, fazer atividade física extenuante, coisas nesse sentido. Dignidade do ser humano, por favor. Mas tem uma coisa que mesmo a gente fazendo todas
usando todos os artifícios para fortalecer a nossa vontade, eu tenho uma informação para dar que talvez vocês se surpreendam, ou não. Como diria Caetano Veloso. É a seguinte. Por mais que você seja uma pessoa, vamos supor aqui alguém, vamos imaginar aqui, vamos fazer um exercício imaginativo. Vamos imaginar Arnold Schwarzenegger, na época, nos tempos áureos. Ele está mais envelhecido, mas ainda tem aquele corpo grande e ele é bem trabalhado e tal, mas vamos imaginar ele em épocas áureas. Ele era uma pessoa extremamente bem condicionada, que fazia atividade física, que se alimentava bem. Então a gente tinha um homem super condicionado, um ser humano super condicionado fisicamente. Pois bem, para Arnold Schwarzenegger, vocês concordam que é muito, na época que ele era muito bodybuilder, vocês concordam que era muito simples para ele acordar todos os dias e fazer 30 minutos de qualquer atividade física? Eu não estou nem falando 1 hora de atividade extenuante, eu estou falando 30 minutos de qualquer atividade física. Vocês concordam? Porque é muito comum aquilo para ele, já virou rotina. A vontade dele já está acostumada a seguir o intelecto já entende que aquele exercício físico é um bem para ele. Então ele já está submetido àquilo ali e é muito normal, virou como uma segunda pele para ele. Então nesse caso a vontade dele é muito forte, concordam? Certo. Só que é totalmente possível que Arnold Schwarzenegger acordasse um dia e falasse assim: não vou treinar, não vou fazer atividade física, não vou comer 450 ovos hoje. Por mais que essa atividade fosse muito fácil para ele. É totalmente possível que ele fizesse isso. Era totalmente possível. Parece óbvio que eu estou falando agora, né? Mas isso que eu estou dizendo é para falar o seguinte: ainda que a sua vontade seja forte, ainda que você seja uma pessoa super ordenada em relação ao seu intelecto, suas emoções, sua vontade, é completamente possível que você, enquanto ser humano, decida não fazer aquilo que é mais fácil ou até mais difícil, mas que você está condicionado. É completamente possível que um atleta olímpico decida não treinar, por exemplo, 10 minutos de uma caminhada leve que só o senhor de 80 anos faz. Ainda que aquilo ali para ele seja mamão com açúcar. E eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: em último grau, em última instância, existe uma coisa chamada liberdade. Liberdade, o livre-arbítrio humano, que vai imperar tanto para aquele homem que tem uma vontade domesticada à razão, ao intelecto, quanto para aquele que tem a vontade domesticada às emoções, à esfera passional, às paixões. Dizendo de outro modo, aquela pessoa que tem a vontade enfraquecida, que diz que não consegue fazer nada, que tudo é muito trabalhoso, que por mais que ela use todas as ferramentas para sair dessa situação, existe em um último momento um passo que é só dela, que é o da decisão, é o do querer. Tem uma história de São Tomás de Aquino que uma irmã foi perguntar para ele assim, perguntar para ele: o que é que eu preciso fazer para ser santa? Aí falam que ele virou assim para ela e falou: querer. Não, o que é que eu preciso fazer para ser santa? Eu tô falando sério, eu quero saber o que eu preciso fazer para ser santa. E dizem que ele, muito sério, respondeu: querer. Esse querer de São Tomás de Aquino revela essa liberdade que a gente tem esquecido de enxergar, especialmente nos dias de hoje. Porque é muito mais fácil colocar a culpa em alguém ou nas circunstâncias. É muito mais justificável buscar as desculpas no nosso imaginário, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, no exemplo que a gente viu do lado,
nas dificuldades do dia, no atraso do ônibus, no trânsito, na bronca do chefe, no estresse da casa, na briga com o marido, na desobediência dos filhos. É muito mais fácil. Porque quando você assume que a última palavra é sua, você também está assumindo que o fracasso ou a fraqueza ou a escolha de certos elementos, tudo isso é tudo seu. E eu não estou falando com isso que as circunstâncias não são difíceis em vários momentos e em vários contextos. Existem situações muito difíceis, mas ainda sobra a centelha. Gente, tem histórias magníficas de pessoas que ficaram tetraplégicas sem movimentar os órgãos nenhum, só piscar um olho. Vocês já imaginaram que ela precisa piscar um olho do corpo inteiro, o seu único movimento, e a pessoa conseguiu escrever um livro? E a gente muitas vezes está com toda a saúde em dia, não consegue sentar em nenhum parágrafo porque está ali no celular, na lupa, no explorar, e fica 2 horas do dia perdendo ali. Aí eu falo a você que aí vocês vêm com aquela ideia, tá, mas aí a vontade é fraca, a vontade é forte, a decisão foi do... E aí o que a gente fala numa situação dessa? Como é que a gente remenda essa informação escrachada? Como é que a gente coloca panos quentes nisso? Não dá. Porque a coisa é o que é. E por mais que seja difícil, muitas vezes a gente enxergar assim, de outro lado, em tantas outras vezes, enxergar a coisa assim é exatamente a salvação. Só que a gente precisa ter maturidade para se dar conta disso. E aí eu volto para o homem maduro que enxerga a distância de um lado para o outro apenas como uma linha reta. Ele vai lá e executa. Ele vai lá e faz. Ou vocês acham que esse homem que ficou tetraplégico escreveu um livro piscando o olho esquerdo, ele pensou nas 1000 dificuldades que ele teria. Ele falou assim, eu tenho que escrever um livro. Eu só preciso descobrir como. Isso aí é uma linha reta. E aí eu pergunto, até quando a gente vai, ou você vai, ficar fugindo das linhas retas da sua vida? A gente pode levar essa pergunta pro travesseiro hoje. E aí você fazer um juízo sincero, um exame de consciência honesto sobre o que é sua vontade, o que é sua escolha, o que é sua liberdade, no meio de todo o contexto da sua vida. A gente só é o que a gente é. A gente só é Camila, só é Maria, Pedro, João, José no último dia. Então a gente tem tempo ainda para fazer a coisa acontecer de uma maneira diferente. E buscar essa linha reta. Esquecer esses meandros, essas curvas. E olhar e fazer uso maduro e nobre da nossa liberdade. E isso vai refletir diretamente numa vontade de aço, que é o que muitas vezes a gente precisa e a vida nos pede. E a gente, infelizmente, em alguns momentos não tem para dar. Mas agora que vocês sabem da liberdade e do querer e da nossa escolha, o jogo vira. Ok, pessoal? É isto. A live está chegando ao fim. E eu aproveito para agradecer a todo mundo que participou dessa semana de lives que vai anteceder o nosso encontro de amanhã. Lembrando que vai ser pelo YouTube às 20 horas. O Vida com Propósito. Quem está no grupo do WhatsApp que já se inscreveu vai receber o link direto por lá. E eu aguardo todos vocês amanhã no evento Vida com Propósito. Obrigada pela participação de todo mundo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.